Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Carnaval acabou e agora o ano realmente vai começar. E eu quero falar para você sobre as tendências para 2025. Quais tendências? As tendências de decoração e as tendências de moda, porque a gente já vem percebendo nesse início do ano o que é que vai mandar no restante de todo o ano e início de 2026. Então eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte, esse vídeo de hoje, eu vou falar sobre as tendências de decoração. E o próximo vídeo no canal, eu vou falar sobre as tendências de moda. Então nós vamos ter dois vídeos em sequência. Eu vou gravar um na sequência do outro, então eu vou estar inclusive com a mesma roupa, o mesmo enquadramento de vídeo, de cenário, mas você vai assistir primeiro o vídeo de hoje, falando sobre tendências 2025 para a decoração, e o próximo vídeo do canal, você já sabe, serão as tendências 2025 para a moda. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essas tendências. O que eu preciso te dizer antes da gente começar o vídeo propriamente dito é que tendência não quer dizer moda. Tendência é aquilo que a gente ajusta por conta da necessidade. O mundo é mutante, a gente vai mudando e vai gerando novas necessidades, e conforme essas necessidades vão surgindo novas tendências. E tendência então é isso, não é moda, mas sim aquelas, vamos dizer assim, aquelas novidades que vão surgindo para atender demandas, para atender necessidades que as mudanças do mundo vai trazendo. Então é importante que você tenha sempre em mente que tendência não é moda, não é modismo, mas sim aquilo que vai estar em alta por conta de atender às novas necessidades do mundo. Então vamos começar a falar sobre as tendências da decoração 2025? É depois da vinheta. Se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, eu tô toda terça e toda quinta, sempre às 18 horas, com um conteúdo inédito para você aqui neste canal, que é o mais chique e o mais elegante de todo o YouTube. A gente tem um conteúdo voltado para o estilo e comportamento. Então, como eu já falei no começo do vídeo, a gente fala um pouco de decoração, a gente fala um pouco sobre moda, sobre etiqueta social, como receber bem, mesa posta, os restaurantes e bares e lugares transados e legais para você conhecer. Enfim, um conteúdo sempre de muita qualidade, pensado exclusivamente para você. Então, se você está passando pela primeira vez aqui no canal, você pode me conhecer um pouco melhor lá nas minhas redes sociais. Elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal, e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Já aproveita e se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, que é para você receber uma notificação sempre que tiver um conteúdo novo e você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. A gente também tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Dá uma olhadinha lá em todas as vantagens e você, claro, vai contribuir com um valor mensal pequenininho para que a gente continue produzindo conteúdos de qualidade como esse aqui para você, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha pra gente, de ir lá no final compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais e, claro, sempre comenta aí embaixo, que a gente fica sabendo o que você tá achando dos vídeos aqui que a gente tá oferecendo para você. Bom, hoje, como eu te falei, nós vamos falar sobre as tendências 2025 para decoração. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que já saiu a cor do ano, a cor da Pantone. Todo ano a Pantone divulga uma cor para o ano, e a cor do ano 2025 é o Mocha Mousse. Essa cor, que é esse, não é exatamente um chocolate, é um pouco mais claro que o chocolate, é um pouco mais escuro que o caramelo, e todos os tons acima e abaixo dessa cor. Então, na verdade, a gente vai ter aí uma grande variação, uma gama de variação de cores, que vem desde o off-white até
o chocolate um pouco mais escuro, porque são todos os tons que se compõem a partir desse Mocha Mousse. Então eu vou te falar as cores aí da cartela, que são as cores que vão se compor bem com esse Mocha Mousse, que é, vamos dizer assim, a cor do ano, e obviamente estará presente nos projetos de decoração. É uma cor que está entrando muito forte nas lojas de decoração. A gente teve 2 feiras já no início do ano sobre decoração. Se você não viu, os vídeos já estão disponíveis aqui no canal. Dá uma olhadinha nesses vídeos. E a gente tem visto a tendência dessas cores nas porcelanas, nas mesas postas, nos tecidos, nas tintas para pintura de paredes, nos tapetes, nos tecidos para sofás, poltronas, enfim. A gente tem visto bastante essa gama de cores. Então eu vou te falar algumas das cores que compõem bem com esse Mocha Mousse. Então a primeira delas eu já te falei, que é o Off-White, que é aquele tom quase que branco, mas ele é um pouquinho mais escuro que o branco. Então o Off-White, voltando aí para a paleta de cores na decoração e entrando para compor com esse Mocha Mousse. A outra cor que vai compor também é a Cannoli Cream. Ela já é um tom um pouquinho mais escuro que o Off-White, já tá vindo aqui para os tons mais de bege, para os tons mais de creme. Então essa Cannoli Cream também já é um tom acima do Off-White e que vai fazer parte aí da cartela de cores 2025. A outra cor é a Cream Tan, já é uma cor um pouco mais intensa, vindo já para esse bege, chegando aqui já nos tons mais achocolatados. Veja que a gente está vindo em tons bem quentes esse ano. Então, para compor aí com esse Mocha Mousse, a gente tá saindo um pouco daqueles tons mais frios, dos cinzas que a gente estava mais habituado, e vindo para tons mais quentes, trazendo aqui o tom mais pro bege, para os pantones mais quentes. A próxima cor que eu quero citar para você é o Safari, já chegando bem próximo ao Mocha Mousse. Essa cor já é bem mais intensa, um pouco mais clara ainda que o Mocha Mousse, mas já bem próxima. Então esse tom de Safari é um tom que a gente tem visto também bem presente aí nas mostras de decoração. E a próxima cor que eu vou citar aqui para você é o Chocolate Martini, que já é um tom bem mais intenso que o Mocha Mousse. Então, como você pode ver, a gente vai ter uma escala aí que começa lá no Off-White e termina nesse Chocolate Martini, que já é uma cor bem intensa, puxando aí para os marrons, passando por todos os beges, passando por todos os tons aí de creme, enfim, a gente tem aí uma paleta de cor para esse ano 2025, falando em termos de decoração, trazendo muito mais para os tons mais quentes, para os beges, para os tons de creme, do que para o cinza. E aí você vai dizer assim, mas eu adoro cinza e eu quero continuar usando cinza na minha decoração. Então procure os tons de cinza que são mais quentes. A gente tem aqueles tons de cinza que são mais frios, que são os tons mais azulados. Os tons de cinza que estarão em alta em 2025 são os tons mais quentes, mas de qualquer forma o cinza tá saindo aí da cartela de cores 2025 e a gente tá vindo mais para os tons de creme, de bege, os achocolatados e todos os tons que combinam nessa cartela de cores. Quando eu for falar lá no segundo vídeo, no próximo vídeo, sobre as cores 2025 para moda, você vai ver que eu vou falar de algumas outras cores que se compõem bem com essa cartela de cores do Mocha Mousse, que eu vou te dar já um spoiler um pouquinho, que são os tons mais de mostarda, são os tons mais do burgundy, são os tons mais achocolatados, enfim, os tons que conversam bem, tom de açafrão, que conversam bem nessa cartela que eu acabei de te passar. Isso para moda, é no vídeo, tô te dando um spoiler, é no próximo vídeo do canal, mas a gente pode trazer isso também para decoração e
e usar um pouco do burgundy, usar um pouco do mostarda, do açafrão, até o azul, determinados tons de azul que vai sempre bem na decoração. Aliás, estou numa poltrona azul e que conversa bem com esses tons que a gente te passou da cartela, até por contraste, para a gente ter um efeito de levantar a decoração. Então pensa nessas cores para 2025. E se você está curtindo esse nosso vídeo sobre tendências de decoração 2025, dá aquele joinha pra gente, vai, o vídeo tá merecendo, não tá? Tá bonito esse vídeo, então dá aquele joinha pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. O que você tá esperando? Se inscreva aí no canal e comente aí embaixo o que você tá achando do nosso vídeo sobre tendências de decoração 2025. Não esquece de, no final do vídeo, compartilhar nas tuas redes sociais. Vamos continuar falando aí das tendências de decoração para esse ano de 2025. E aí, seguindo então nessa história da decoração, o que a gente tem visto muito por aí é que a gente tá saindo e agora vai ter um monte de gente falando, ficando nervoso, me xingando. Não me xinguem, eu só estou reproduzindo o que a gente está vendo por aí. Que a gente está saindo nesse momento daquela coisa mais minimalista e indo para uma tendência maximalista. O que isso quer dizer? A gente tem visto decorações mais pesadas, mais cheias mesmo, sabe? Quadros, gravuras, paredes com papel de parede, tapetes. E os tapetes, a gente tá saindo daquela coisa muito clean, daquela coisa muito discreta, de cor única, e indo de novo para aqueles tapetes mais estilo persa, tapetes florais, tapetes com mais informações. Os tecidos, a gente tem visto os tecidos virem com uma tendência mais floral, mais texturas, ou seja, listras, xadrezes. Então a gente vai ter, a partir de agora, uma decoração com mais informação. A gente sai do minimalismo e caminha para o maximalismo. Sabe aquela coisa da casa da vovó? Aquela casa mais aconchegante, aquela casa com mais informação, uma decoração mais cheia de detalhes, mais enriquecidas. A gente vai ter ornamentos, móveis, menos linhas retas, mais linhas bombês. Então a gente vai tendo assim móveis um pouco mais clássicos. A gente sai daquela coisa de linhas muito retas, de linhas muito cleans, e a gente vai para linhas mais sinuosas, para linhas curvas. Inclusive nos vídeos que eu gravei nas feiras para vocês, eu tenho chamado muito atenção para isso. As linhas mais curvas, as composições mais bombês, composições com mais informações. Papéis de parede, tapetes, listras, xadrezes, estampas florais, tudo isso vindo em alta. Sabe aquele retorno à casa da vovó? É claro que tudo volta numa releitura, nunca volta igual, mas a gente sai daquele minimalismo, linhas retas, cleans, cores mais suaves, e caminha para um maximalismo, caminha mais para essa decoração tipo casa da vovó. A gente viu um pouco disso na Casa Cor do ano passado aqui em São Paulo, Casa Cor São Paulo 2024, tem vídeo aqui no canal. Aliás, tem 2 vídeos no canal. O Paulo Azevedo já apresentou esse tipo de decoração. O Sig Bergamin, que é mestre nesse tipo de decoração, também já trouxe uma tendência aí. E agora 2025 vai seguir nessa toada do maximalismo. Então você que diz assim, ah, mas eu gosto da coisa mais minimalista, eu não gosto de uma decoração tão carregada, tão pesada, você pode pensar um pouco mais de informação. Dentro do teu gosto, a gente tem que respeitar sempre a sensação de quem vai morar naquela casa. Não adianta você ter uma casa decorada com cara de loja, não adianta você ter uma casa decorada com cara
ideia de que passou um arquiteto ou um decorador por ali, mas você não estar bem, aquela casa não ter a sua personalidade. Então você que curte uma decoração mais minimalista, você pode pensar assim, num pouco mais de cor, você pode pensar num pouco mais de gravuras ou de obras de arte em parede, ainda que elas tenham uma linha mais clean. Você pode pensar em móveis cleans, mas com linhas mais, vamos dizer assim, curvas, né? E aí eu vou já entrar no meu próximo tema, que são as coisas naturais, os elementos da natureza vindo para a decoração. Essa é uma tendência muito, muito grande. Então, daí as linhas curvas, porque a gente está trazendo, já desde a pandemia, a gente vem nessa tendência. O ano passado deu uma pinta maior do que eu vou te dizer agora, e esse ano, 2025, com certeza, as linhas mais orgânicas, trazendo a natureza para dentro de casa. Então a gente vai ter não só as linhas mais curvas, as formas mais orgânicas, mas como os elementos naturais para dentro de casa. Então a gente tem visto muito cerâmica artesanal, tanto em mesa posta, como as cerâmicas em vasos, em objetos de arte, em adornos, decoração de parede feito com muita cerâmica artesanal, na cor natural da cerâmica, que compõe muito com o mocha mousse, com a paleta de cores que eu te passei no início do vídeo. Então, a cerâmica, as fibras naturais estão muito em alta para tapetes, para estofados, para almofadas, mesmo blackouts, cortinas de fibras naturais, as luminárias com fibras naturais. Então, a fibra natural vindo com muita força, entrando com muita força para esse ano 2025. E além das fibras naturais e da cerâmica, tudo que remete à natureza. Então, juta, bambu, todo esse tipo de ornamento, todo esse tipo de material que remete à natureza, muito em alta na decoração 2025. A gente vai ver assim uma explosão de quartzitos, que são as pedras naturais que trazem a natureza para dentro de casa. Então, os quartzitos estarão em alta para as bancadas, para os revestimentos de pisos, de paredes, ou aqueles elementos industrializados que repetem o padrão dos elementos naturais, que copiam e te dão a impressão de um quartzito natural. Então, esse tipo de revestimento vai estar muito em alta. Os revestimentos industrializados que repetem os padrões dos quartzitos naturais que a gente encontra em pedreiras, na natureza, que encontra realmente com veios que tragam a natureza para dentro de casa, ou os próprios quartzitos em si. Os elementos como linho, algodão, que compõem muito na paleta de cores, dos beges, dos cremes. Então, os tecidos que muitas vezes são tecidos sintéticos, mas que trazem essa textura, que trazem esta impressão, a sensação dos elementos naturais. Então, os tecidos de algodão, ou que tragam a sensação do algodão. Os tecidos de linho, ou que tragam a sensação do linho. Isso tudo será muito bem-vindo na decoração em 2025. Algo que a gente tem visto que é uma tendência muito grande é a diminuição dos espaços. Claro que em função dos custos, mas também para a gente ter mais funcionalidade nos espaços. Então, o que a gente tem visto? Espaços menores, tipo estúdios ou áreas integradas, áreas que tenham uma multifuncionalidade. Isso também é uma tendência de decoração. Então, cozinhas abertas, onde a gente tem área gourmet, mais cozinha, mais sala de estar, sala de convivência. A gente tem ambientes que tenham multifuncionalidade. Então, é sala de estar junto com um home office integrado, ou um quarto de hóspede que é também um home office.
office, enfim, espaços multidisciplinares, multifuncionais que se prestam a diferentes usos de acordo com a necessidade. Então, varandas integradas para aumentar espaços de salas de estar, ou áreas de serviço integradas com cozinhas para deixar o espaço mais livre, circulações mais livres, espaços menores e circulações mais livres, apesar do maximalismo, como eu já falei anteriormente, no sentido de que a gente terá decorações com mais informações, mais espaços mais livres, espaços mais abertos, buscando soluções mais inteligentes para espaços mais reduzidos. Quando eu falo de espaços mais reduzidos com soluções inteligentes, então eu estou falando de situações de multifuncionalidade, como eu falei para você, escritórios ou home offices integrados em quartos de hóspedes, cozinhas integradas em lavanderias, áreas de serviço, integradas com área gourmet, com sala de visita, com living, com sala de jantar, e tudo isso com muita automação para trazer a praticidade. Então, mais do que nunca a gente está vendo persianas automatizadas, luminárias automatizadas, televisões automatizadas, enfim, a automatização faz parte sim da decoração. A gente está vendo aí cenas de luzes diferentes. Então, o projeto de luminoteca é um projeto que se tornou de extrema importância na decoração. A gente está vendo assim, às vezes espaços bem reduzidos, multifuncionais e que tem um projeto de luminoteca que altera o cenário desse ambiente à medida de diferentes usos que são dados no dia a dia. Então você tem um tipo de iluminação para o momento em que aquele ambiente se presta como um home office, um outro tipo de iluminação para um momento de descontração no final do dia, para tomar uma bebidinha, fazer um happy hour, um outro tipo de iluminação para o momento de assistir um filme, uma TV, naquele mesmo ambiente. Então o projeto de luminoteca muito em alta e a automação, tudo muito automatizado para trazer praticidade. Então, persianas automatizadas, televisões, iluminação, arandelas, luminárias, tudo automatizado, muitas vezes por comando de voz. E por fim, para a gente fechar esse vídeo com essas tendências para 2025, eu preciso te dizer que já falei lá no começo dos tons mais quentes, a gente está saindo daqueles cinzas mais frios e indo para os beges, para os cremes mais quentes. E se você ainda prefere usar os cinzas, são os tons de cinza mais quentes e aqueles cinzas mais azulados estão sendo deixados para trás. E não poderia ser diferente, todos os metais indo numa tendência de cores mais quentes. Então, os metais rosados, os metais dourados, os metais anodizados em tons de cobre, de marrom, de bege. O fosco tá muito em alta, mas vindo para tons sempre mais quentes. O prata, o branco em si, os cinzas estão saindo e o que está entrando são esses tons mais quentes, mais rosados, mais avermelhados dos metais. Então, tanto misturadores, torneiras, caixilharia, tudo que a gente pensar em metal, serralheria, quando a gente fala em estantes de serralheria, quando a gente vai usar metalon, a gente está agora numa tendência dos metais mais rosados, mais dourados, mais acobreados, que tem esses tons mais quentes, e deixando um pouco de lado os metais mais prateados, os metais mais acinzentados ou aqueles brancos que já apareceram com bastante intensidade nos últimos anos. Bom, com isso eu fecho aqui as minhas dicas para decoração 2025. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado do nosso vídeo. Não esquece de dar aquele joinha pra gente, de comentar aí embaixo o que você achou dessas tendências que eu te falei de decoração 2025. A gente ainda vai ter mais vídeos de decoração aqui pelo canal, a gente tem Casa Cor ainda pela frente, mas esses são os spoilers já
as tendências que estão entrando e que estão se apresentando aí para você por todo esse ano de 2025 e início de 2026. Vou te lembrar que se você não é inscrito no canal, a hora é essa, o vídeo está terminando, aproveita agora para se inscrever, para ativar os sininhos aí para você receber sempre uma notificação toda vez que tiver um conteúdo novo por esse canal, que é o mais chique e o mais elegante, sem dúvida nenhuma, de todo o YouTube. E não esquece de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais, e já temos o botão do Seja Membro aqui no canal. Participe, nos incentive, nos ajude a continuar produzindo conteúdos de qualidade como esse para você, inteiramente gratuitos. Clica lá no botão de Seja Membro, se torne um membro Segue Chique Premium aqui do canal. Você estará nos ajudando a continuar produzindo esses conteúdos caprichados, chiques e elegantes para você aqui no canal, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!